A ansiedade é considerada o mal do século. Em um mundo cada vez mais acelerado, onde jovens se veem, de certa forma, pressionados a tomar decisões importantes cada vez mais cedo e adultos, lutam pela aceitação em um meio cheio de cobranças, falar sobre saúde mental é essencial. No programa de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga Liege Tesses sobre esses desafios e também entender como a psicologia pode contribuir para uma vida mais equilibrada e também uma vida mais saudável. Saúde e qualidade de vida já está entrando no ar. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento: Verdito Buffet Grill, Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica, Amigo Internet, Viva Conexões Reais e Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida. E hoje o tema do nosso programa, o nosso assunto é saúde mental. Um assunto que nos toca diretamente. Por isso, nós temos a honra de receber aqui nos nossos estúdios do Saúde e Qualidade de Vida a psicóloga Liege Tesses, que vem desenvolvendo um trabalho aí muito significativo na área, no segmento, atendendo jovens, também adultos, que enfrentam os desafios desse mundo moderno, como a ansiedade, a dificuldade de tomada de decisões e também a busca por aceitação. Liege, seja muito bem-vinda ao nosso Saúde e Qualidade de Vida. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe do corre-corre aí do dia a dia, Então, prazer em tê-la aqui conosco. Obrigado por ter vindo aqui para nos falar um pouco, a respeito aí desse assunto, desse tema tão importante. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite a todos que estão assistindo e que a gente possa contribuir, com dicas, e um direcionamento para tentar auxiliar a sua saúde mental. Que bom. E é uma coisa, e é interessante, Liege, como eu falei aqui na abertura do programa, é cada vez mais necessário, importante falar, sobre o assunto, porque, enfim, a ansiedade está aí no nosso dia a dia, na nossa vida, no corre-corre, e o mundo moderno, a vida hoje é muito agitada, é muita preocupação, é muita responsabilidade, enfim, são muitos os problemas, Então, de maneira geral, até queria que tu começasse, falando meio que geral, assim, da importância, realmente de falar sobre o assunto, de tratar das pessoas que, porventura, têm algum problema ou desconfiam, que não estão bem, também de buscar ajuda, Liege? Sim. Não, a saúde mental, a procura pela ajuda, para a sua saúde mental, é muito importante porque é um campo neutro, onde tu não vai ser julgado com o que tu leva, mas ele ajuda a tu organizar os teus pensamentos e as tuas ideias, porque geralmente quando a gente tenta dividir com os amigos, que é ótimo, precisa haver relações, não há geralmente uma resposta a pessoa refletir sobre algumas questões, porque a gente tende a agradar o outro, a gente tende a tentar não ferir o sentimento do amigo, do colega, do parceiro. E na parte da psicologia, questões importantes são apontadas a levar aquela pessoa a uma reflexão. E aí decidir qual o melhor meio e a melhor forma de direcionar a resolução dos problemas. Então, a parte da psicologia é muito importante para centrar, para se autoconhecer, para construir essa autoimagem, para conseguir se organizar no meio social hoje.
Cada vez mais, Cada vez mais. Cada vez mais. Porque a gente vive num meio em que a gente está muito fixado aos outros, à opinião dos outros, à rede social. O que os outros acham, como eu devo me portar para agradar o meu chefe, o meu colega, um familiar, e acaba se esquecendo de si mesmo. Fica em terceiro lugar, não é nem em segundo, fica em terceiro lugar. Né? Então é importante as pessoas se encontrar, é uma forma das pessoas se encontrar. Seus interesses, suas vontades, seus prazeres, para conseguir organizar, né, toda essa confusão que acaba gerando uma ansiedade. Sem dúvida alguma, né? E hoje em dia, tu falou agora e eu já logo lembrei, né, da questão assim, ó, que a gente vive tipo, né, preocupado com o que os outros pensam, o que os outros acham, e aí eu lembro da questão das redes sociais, né? Aquela coisa, né, que obviamente veio muito a contribuir, né, para nossa vida, mas também tem aquele outro lado, né, que é aquela coisa aquela preocupação, né, que tu tem que estar sempre bem, tu tem que mostrar que tu tá bem, quer dizer, tu vive meio preso, né, aquela exigência ali da sociedade, né, a partir dessas ferramentas aí que a gente tem nas redes, né. Exato, a parte da tecnologia, as redes sociais é ótimo, contribui muito para nossa parte do trabalho, né? Tá interagindo com o mundo inteiro. Tu ter aquele conhecimento, saber de notícias no momento exato, em tempo real, né? Em tempo real. Mas ao mesmo tempo a gente vive um mundo irreal numa rede social. As pessoas mostram que elas são felizes, né? Tu precisa ser feliz, tu precisa conquistar o sucesso. Tu precisa se arrumar de tal forma, teu relacionamento tem que funcionar de tal forma. Mas cada um tem uma individualidade. E todos tentam se enquadrar, se encaixar naquilo que é apresentado. E aí esse desejo, esse desespero de se enquadrar nessas exigências irreais acabam gerando angústia e ansiedade. Liege, e também quando as pessoas, eu já ouvi alguns comentários, né, enfim, também a respeito de quando as pessoas também daqui a pouco enxerga ali que o outro tá bem, que o outro, poxa, mas eu não tô, enfim, fica aquela comparação, até que ponto também isso, né, influencia e atinge e de forma negativa, né, até que ponto isso pode afetar aquela pessoa ali que por algum motivo, poxa, mas, né, eu não tô tão bem, eu não tô assim, não tenho fotos bonitas nas redes, não tenho isso, não tenho aquilo. Sim, não muito, é total, ali é relacionado diretamente à ansiedade e à insatisfação, à autossatisfação. Por isso que é importante a pessoa compreender que o gramado vizinho não é mais verde. Porque a gente olha, o vizinho quer café da manhã, todo mundo sorridente, né, os filhos, mas não sabe todo o conflito que tem dentro daquela casa. Não sabe todos os problemas que se enfrentam. A realidade, né? A realidade. Mas tu também quer estar naquela foto, né, no que é apresentado bonito. Minha família não é feliz, eu tenho conflitos com meu marido, meus filhos não são perfeitos, mas tem que ser como aquilo que eu estou vendo. Então, precisamos todos nos enquadrar, e eu estou sempre em busca de uma realidade que não existe. Então, eu estou sempre insatisfeita com a minha realidade. Muito disso é uma ilusão, na verdade, né? É uma ilusão. E isso chega muito, principalmente na parte dos jovens. Porque os jovens, eles têm que se compreender que eles têm uma realidade totalmente diferente do que todos nós tivemos. Eu, quando era criança, né? Nossos pais, nossos avós. Essa é uma geração que está totalmente a par de tudo que já foi vivenciado. Nós tínhamos uma infância em que a gente podia brincar, a gente podia sair com um grupo de amigos, a gente podia desenvolver nossa inteligência emocional em busca de soluções de problemas dentro daquelas amizades. Né? Nem tudo o que a gente brincava, jogava, né, decisões partiam de nós. A gente tinha que aceitar o que os outros nos traziam. Nós éramos levados a frustrações para conseguir resolver alguns problemas dentro do próprio grupo. E hoje a juventude não tem esse convívio. Ele está totalmente inserido a uma rede.
É o que a gente sempre comenta, não tem mais aquele contato, né? Não existe Não existe mais, né? E aí não desenvolve essa inteligência emocional, que é muito importante para resolver problemas, né? Cotidianos, necessários, conflitos que a gente tem na nossa sociedade, né? Que tem no nosso cotidiano, na nossa vida, no trabalho, no colégio, junto da própria família. E aí começa a surgir muito essa ansiedade por não conseguir se enquadrar quando tu é largado numa situação em que tu precisa lidar com o problema. Ou querer se comparar. E ela pode vir, por exemplo, de uma frustração, Liege? Sim, porque eles não foram ensinados, né? Não é nem ensinados, eles não tiveram convivências que puderam gerar essa adaptação a uma frustração. Eles não foram frustrados. Nós fomos, né? Claro. Nossos pais, quando a gente brincava, a gente não era o centro do mundo. Tu tinha que aceitar o que o colega queria. E se não aceitasse, né? Em alguns casos, tu apanhava do colega, né? Então, tu tinha que saber se encaixar em situações. Mas tinha aquela conversa, aquela discussão, aquela coisa, né, de contato, né? E aí tu tá lidando com a frustração, tu tá tentando expor a tua ideia, tu tá buscando, né, encaixando meios para te conseguir criar soluções, resolver problemas. E daí se transforma num aprendizado, né? É um aprendizado para a vida. E hoje não há isso. Os jovens... essa etapa aí já pulou, né? Pulou essa etapa. E aí em casa, em meio também de todas essas exigências, né, que também estão acometendo os adultos, que também precisam se encaixar nessa realidade. Porque hoje o mercado de trabalho está cada vez mais exigente, né? Então, a visão dos pais está totalmente em tentar agradar o que o meio exige. E aprender, eu preciso estar sempre por dentro, porque tem outros que vão me substituir. É tudo muito efêmero, muito rápido, a troca é muito... E aí não há essa conexão com os jovens. E os jovens também têm toda aquela realidade, aquelas informações muito dinâmicas, né? Que tudo se torna cansativo, né? Efêmero, os relacionamentos, porque é muita informação uma atrás da outra, tu está passando ali a telinha, então tu está carregado de informações, de luzes, de dados. E de certa forma tudo ficou muito, digamos, muito fácil, né? Muito fácil. Muito fácil, muito rápido, muito, né? Sim. Fácil de mudar, fácil de substituir. Então e aí tu vê relacionamentos que não são concretos. E até com os pais, porque não há esse diálogo. Porque os pais, muitas vezes, eles querem suprir tudo com o dar. Os pais amam, não pode ser que os pais não amam os seus filhos, mas eles também estão tentando se encaixar nessa realidade. E acabam não conseguindo dar aquela escuta necessária, né? O ver uma situação em que o seu filho está vivenciando. Criar uma discussão, reflexões necessárias. E aí o jovem sai totalmente despreparado para lidar com a frustração. Porque ele não é frustrado. Muitas vezes tem pais que não dizem não ao seu filho. Sim. E o não é muito importante. Faz parte, né? Faz parte. E aí o não ensina, tu vai ficar bravo, tu vai se jogar no chão, tu vai chutar a parede. Mas é necessário para te lidar com as frustrações. Tu vai sobreviver àquilo. Isso é necessário. E eles não têm isso. Eles não tiveram isso com os grupos de amigos e também não estão tendo em casa. É um outro momento, né? É um outro momento. A gente precisa entender toda uma realidade a qual está sendo vivenciada. Não existe uma forma, simplesmente a gente está vivendo um momento único, diferente do que já foi vivenciado. Nós não vivemos essa realidade. Liege, eu queria que tu nos falasse um pouco aí, antes de nós seguirmos, né, em outros assuntos aí, propriamente da ansiedade, que tu nos falasse um pouquinho, né, da tua trajetória aí, né, na psicologia, né, porque é uma profissão, né, maravilhosa, enfim, né, mas o que te levou aí a escolher, né, essa profissão, né, e como é que tu enxerga aí essa missão, né, dentro da prática clínica? Eu iniciei nas artes visuais, nas artes. E ali eu comecei a me encantar com a forma que o ser humano se expressa,
com a história toda contada através da arte, né? A própria antropologia, de que forma isso tudo influencia a gente no meio? A nossa história é contada, né, através da arte. E aí, naquele momento, até pensei em ingressar num mestrado na parte de história, né, na parte mais antropológica, né, do comportamento humano. Só que aí eu participei de um... Que pelo jeito tu gosta bastante, né? E participei aí dentro das próprias artes com meus colegas, a gente fez um projeto e aí a gente teve esse estágio no Lar Acalanto. Ah, sim. Aí a gente teve contato, né, com toda uma situação de sofrimento, né, porque naquele momento, hoje eles não moram mais, né, no lar, mas naquele período eles moravam no lar. Então, expectativas de crianças novinhas, tinham bebês, né, 1, 2 anos, e um rapazinho de 10, 12, que já tinha ampla consciência, né, que logo ele ia fazer 18 anos. Então, tu começa a ver situações, comportamentos, né, de pessoas que chegavam, né, e a parte aí da psicologia começou a bater, né. Aí eu me formei e aí me ingressei numa pós em saúde mental e atenção psicossocial, que eu consegui associar com as artes, né, trabalhar com as artes na psicologia. Mas aí virou uma grande paixão, né, dentro da própria pós. E eu convivia com muitos psicólogos, terapeutas ocupacionais, né, pedagogos. Começou a se apaixonar pela... Comecei a me apaixonar e decidi, vamos ingressar na psicologia. E aí foi amor à primeira vista. Aí tu começa a fazer os estágios, tu começa a ter essa convivência, pôr em prática tudo aquilo. É o que é a minha paixão na profissão. Que bacana, né? E aí não adianta, né? Quando tu consegue enxergar, né, que realmente é aquilo ali, que te encantou, que, como a gente sempre diz, né, tem que gostar, né, Liege? Sim, tem que gostar, para tu poder até executar, né, a tua atividade enfim, com qualidade, né, com excelência, né? A psicologia é importante a gente entender que tu tem que compreender todo um contexto, né, social da pessoa, né, da família, a realidade, os sofrimentos, os sentimentos. Eu digo assim que é importante o psicólogo passar por situações, né, que às vezes as pessoas acham, tu não tem problema, tu não sofre por amor, tu não tem problema de sofrer por homem, tu não tem problema de tal situação, né? É importante o psicólogo compreender todos esses momentos, né? Toda uma realidade, todos esses fatos, para te ter a empatia de enxergar a dor do outro. E isso é muito importante na psicologia. É o momento em que a gente consegue ter empatia, mas separar o que é nosso e o que é dele. A gente não pode influenciar os nossos pensamentos e desejos com o que é trazido do outro, que aí entra numa casa de julgamento. Tu tem que escutar o que o outro está trazendo e juntamente com o outro buscar soluções. É bem isso, né, Liege? Liege, nós vamos agora fazer um intervalo bem rápido, a gente segue, né, continua em seguida, nós vamos a um rápido intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida, voltamos em seguida conversando com a psicóloga Liege Tesses sobre estes assuntos aí e mais alguns outros. Ela vai falar um pouco mais sobre propriamente a ansiedade agora no bloco seguinte. Nós já voltamos. Problemas, estresse, correria. Muitas vezes deixamos até de perceber quem está ao nosso redor e focamos apenas em nós mesmos. Mas um olhar atento, acolhedor e solidário pode fazer a diferença. A atenção aproxima as pessoas. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. Se precisar desabafar, ligue 188 e converse com um voluntário do CVV. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse
aapcan.com.br. A APCAM. Nós acreditamos na vida. Na Evoa ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, construímos um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Faça parte do grupo de médicos que atendemos por todo o Brasil. Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou nos chame no Instagram, @Evoa Marketing, e se torne referência na sua região. Como foi a inauguração, então? Foi insanidade total. Foi uma loucura. Acho que não tem outro jeito, a gente definir um pouquinho o que foi sábado, em termos de... Acho que o nosso time deu sangue para atender e para a gente conseguir abrir sábado e atender todo mundo. Acho que foi um pouco esse momento da gente se reencontrar com o nosso cliente, com as bandas. O pessoal veio em peso, né? E foi aquela loucura, mas aí domingo de meio-dia a operação já fluiu normalmente, casa cheia, tudo ok. As novidades passam pela estrutura, passam pelo buffet por quilo, né? Sim, estamos abertos, venha conhecer o buffet por quilo, tá muito bacana. Estamos ativos, Carniceria Del Fuego, vem! Nós estamos de volta agora para este segundo bloco do programa Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que recebe a psicóloga, a nossa convidada é a psicóloga Liege Tesses. Liege, o tema de hoje entre outros, né, é a ansiedade. O assunto começa a se estender, a rolar e já vem outras coisas, né, Liege? Mas tudo tem a ver. Mas assim, ó, se nós tivéssemos aí para o nosso público, para a nossa audiência, se nós tivéssemos que, não sei até se seria conceituar ou explicar, falar o que é exatamente a ansiedade, Liege? Bom, a ansiedade é um sentimento normal, é uma emoção importante que faz parte, né, inerente do nosso ser, que é a ansiedade, a tristeza, o medo. A ansiedade nada mais é do que quando a gente se depara com algo desconhecido. Quando a gente tem que confrontar uma situação que a gente não está acostumado, que gera uma ansiedade. Hoje se percebe que muitas vezes as pessoas não sabem identificar essas emoções, né? Muitas vezes, assim, pacientes que eu atendi, em função do que a gente falou anteriormente, de uma situação que a gente sempre tem que estar feliz, né? Uhum. Se comparando aos outros, tu fica angustiado, meu Deus, eu tô angustiado, eu tô com um problema. Então, primeiro a gente começa a pedir para que a pessoa comece a identificar os seus sentimentos e entender que é normal tu ficar triste, é normal tu sentir medo, em situações é normal tu ter ansiedade. Mas a ansiedade, ela se torna, né, patológica, um problema, no momento em que ela começa a te travar no teu cotidiano, te prejudicar no cotidiano. E se nós tivéssemos que falar sobre isso, se tu tivesse que falar sobre os sintomas, este aí já seria um dos sintomas da ansiedade. Nós temos ansiedades que é o teu dia a dia ali, que alguma coisa tu vê que... Sim, tem crises de ansiedade muito fortes a ponto de pacientes se pararem num PA, porque acham que estão tendo um infarto. Porque realmente não é, porque às vezes as pessoas falam assim, é frescura, é ansiedade. Não, realmente existe aqueles sintomas físicos. Taquicardia, sudorese, né, dor no estômago. Muitas vezes é realmente uma sensação de que tu está sofrendo, né, um ataque cardíaco, mas é uma crise de ansiedade, que é quando os médicos passam, né, um ansiolítico, alguma coisa para acalmar aquele paciente naquele momento. Nas consultas, a gente começa a observar esse diferencial, né, da ansiedade. São crises de ansiedade que às vezes estão um pouquinho aquém, né, do normal,
mas que tu começa a auxiliar a pessoa a entender esses sentimentos que ela tem, a compreender em que momentos eles acometem, né? Quando tu sentiu essa ansiedade? O que tu estava pensando naquele momento? O que estava acontecendo naquele momento? E tentar identificar. Identificar para a pessoa começar a compreender quais são os gatilhos. Ou, né, situações mais sérias e mais graves, que se tornam uma síndrome do pânico, né, ansiedades em que realmente paralisa a pessoa não consegue mais ter uma vida normal. Aí a gente tem que partir juntamente com um psicólogo para que haja uma medicação. Que pode ser uma ansiedade generalizada, pode ser N situações que precisam ter um acompanhamento conjunto com o profissional da psiquiatria. A ansiedade sempre exige um tratamento com medicação ou não necessariamente? Não necessariamente, porque muitos casos, eu pelo menos já vivenciei casos da pessoa conseguir começar a identificar um motivo da ansiedade, trabalhar isso consigo mesma, né? Entender, racionalizar, compreender o porquê que aquele gatilho, o que estava acontecendo naquele momento, de que forma eu posso tentar resolver esse problema e não precisar sem usar a medicação. E existem situações que tu vê que a pessoa não consegue, né, ter essa funcionalidade, ela não consegue superar isso, que aí precisa sim um auxílio medicamentoso. Liege, quando... Vou complicar a vida da Liege agora. Quando que passa, que se muda aí digamos, de etapas, né? Daqui a pouco, tu falou a ansiedade, não, mas daqui a pouco é a síndrome do pânico. Como que se identifica, como é que acontece, ou enfim, quais as diferenças quando a pessoa, tu falou ali na questão da tristeza, né? É natural, a pessoa fica triste, mas quando que essa tristeza passa a ser demais? Daqui a pouco, qual é a diferença ali? Daqui a pouco parte para uma depressão, ansiedade, para essa síndrome do pânico. Como é que a gente pode identificar, conceituar, enfim, falar sobre cada uma aí? A síndrome do pânico, ela é totalmente paralisante. A pessoa geralmente ela não consegue sair de casa. Ela já ultrapassou a ansiedade. Ultrapassou todos os limites. Todos os limites que a pessoa consegue sustentar para buscar, né, uma vida normal. Geralmente ela se mostra de que forma essa síndrome do pânico? Ela não consegue reagir. Ela vai sair de casa, aí dá aqueles sintomas, né, taquicardia, mal-estar, tem pessoas que têm diarreia violenta, tem pessoas que têm vômitos, o medo de que alguma coisa aconteça, pois eu ia te perguntar, atacado. Sente o medo de... O medo de... Porque a ansiedade nada mais é do que um medo do desconhecido. Claro. É algo que tu não conhece. Então sempre quando a gente vai se deparar com alguma coisa que a gente não está acostumado, né, que é alguma coisa desconhecida, tu conhece, mas naquele momento tu não sabe qual vai ser a resolução daquilo, te gera ansiedade, que é normal, todos temos ansiedade. E a síndrome do pânico, a pessoa vai sair, mas começa a passar pensamentos irreais, né, pensamentos aquém do que pode acontecer, porque alguém pode me atacar na rua, ou pode acontecer tal situação. Pois é, eu ia te perguntar, como regra, são daí pensamentos negativos. Negativos. Sempre negativos. Negativos, e aquilo começa a dar falta de ar, começa a dar... tu começa a tremer, tu começa a perder as forças, né, tu não consegue lidar com toda aquela situação. Tu não consegue se organizar frente àquele... Porque a ansiedade, por mais que a gente esteja nervoso, numa gaguejada, né? Mas tu consegue se organizar naquele meio. E a síndrome do pânico não, a pessoa ela paralisa. Já ocorreu situações de pessoas com síndrome do pânico de desmaiar em ônibus, de ter diarreia, né? De evacuar num ônibus. É uma situação em que a pessoa fica paralisada. E como é o tratamento, como se dá o tratamento, em quanto tempo? É algo muito complexo assim para a pessoa conseguir, né, se ver livre, melhorar? É um trabalho multifuncional. É um trabalho feito com um psiquiatra, né, a parte da medicação é necessária, a terapia, né, com psicólogo. Aí nesse caso há necessidade do psiquiatra também. Também. Precisa ser um trabalho em conjunto.
A terapia vai ajudar a pessoa a identificar os momentos, as situações, o que está acontecendo, né? A encarar aos pouquinhos, né, essas situações, para a gente conseguir encontrar um meio dessa pessoa se organizar novamente, se reinserir. Não tem como a gente dar um período, um tempo, porque isso vai de cada um. Cada caso. A terapia não existe tempo. Claro. Né? Geralmente chegam pacientes e dizem pra gente assim, há quanto tempo? Eu tenho tal problema, quanto tempo? Eu digo, o tempo está em ti. Não tem como determinar. A cura quem faz é tu. Uhum. A gente está aqui para auxiliar, a gente é uma bengala. A gente está aqui para tentar te dar um norte, né? Mas a cura quem faz é a própria pessoa. Eu tive pacientes que deu o resultado em 15 dias e pacientes que foram dar resultado em 2 anos. Então, cada um tem um processo. Então, não tenha pressa. Busque a sua ajuda. Muitas vezes a pressa faz com que a gente acabe caminhando para trás em algumas situações. Tu muda aquela semana, mas tu não te preparou ainda, tu não te organizou naquela situação. E aí ocorre um evento que tu retrocede. E a síndrome do pânico também tem que ter calma. É no tempo da pessoa. É a medicação, acertar aquela medicação. Aos pouquinhos a pessoa conseguir resolver aqueles problemas, né? Identificar muitas vezes. Às vezes a pessoa não consegue identificar o que está trazendo aquela angústia, aquele medo. São coisas que não vieram à terapia ainda. Uhum. E aos pouquinhos aquilo vai vindo. E que realmente a pessoa não sabe, né? Não sabe, aos poucos aquilo vai surgindo, né? Do nada, numa conversa, no diálogo, a pessoa traz uma situação que, peraí, acerta, né? Acende a luzinha ali, peraí, vamos dar uma atençãozinha para essa situação. Mas são questões que é com tempo e paciência. Bom, a ansiedade da mesma forma, né? A ansiedade da mesma forma. Muitas vezes a próprio tratamento da ansiedade gera ansiedade porque tu quer resolver aquela situação. Aquela situação de uma vez, né? Mas é um trabalho em que a pessoa tem que identificar o porquê que está ocorrendo aquela ansiedade, se discute, a pessoa se escuta muitas vezes falar, né? Porque a terapia é boa porque tu se escuta. Claro. E tenta resolver aqueles problemas, né? Organizar aquelas ideias. E aí tu vai buscando arrumar soluções para aquilo. Modificar algumas, ter novos comportamentos. Tu começa a enxergar situações diferentes. Liege, hoje, o problema maior, digamos assim, ele está realmente na faixa etária mais jovem, né, da questão de ansiedade que eu me refiro. Está afetando mais os jovens, os adultos, os mais maduros, tá de igual forma. Claro que os jovens têm essa questão, né, que a gente comentou desde o início, né, aqui do programa, que é justamente, né, pela pouca idade, é a tomada de decisões, enfim, é um relacionamento, né? Onde que está afetando mais? Em que faixa etária ou está meio que igual assim a... Tá igual. Tá igual. Tá igual. É frente a toda essa realidade vivenciada de incertezas. Os jovens, frente a conquistas, né, que eles precisam realizar, se encaixar naquele padrão estabelecido de relacionamento, de carreira. Os adultos também que precisam, né, se igualar muitas vezes ao outro, ser tão famoso, conquistar tanto quanto, né, alcançar aquilo que é mostrado como ideal. E isso gera toda essa ansiedade, né, essa angústia. Aquela frustração que a gente falou, né? E os idosos também, frente a uma incerteza que tem, além de algo que já é costumeiro, porque ele sai de toda, né, um período em que ele trabalha, em que ele tinha, né, toda uma rotina, e aí ele vai ter que lidar com aquela falta de rotina, falta de objetivo. Muitas vezes hoje, graças a Deus, existem mais possibilidades de coisas para eles fazerem. Muitos estudam, muitos viajam, né? Fazem academia, são mais saudáveis. Hoje não estão mais tão parados como era, né? Há muito tempo. Mas também é um momento que muitas vezes não Mas se é uma faixa etária que também é atingida pela... Porque tu começa a ver amigos partirem, né? Sim. Tu começa a não enxergar uma perspectiva que tu tem quando tu é jovem, que tu tem a tua vida inteira como adulto, que tu tem a tua família, o idoso, ele começa a ver que o tempo dele está curto.
Isso gera muita ansiedade. E isso se transforma numa depressão, Liege? Pode se transformar numa depressão. E aí se conversa, né? Você mostra que vai além da ansiedade, né? Que vai além da ansiedade. Seria um outro sentimento, uma outra emoção. Mas na terapia, o idoso, a gente faz eles enxergarem que tempo a gente não pode ser amanhã, como pode ser daqui 10 anos, 15 anos. Mas e sim eles terem aquela qualidade de vida. Viverem. Se darem essa chance, essa oportunidade de continuar vivendo. Porque ninguém pode dizer assim, não, tu é idoso, tu tem que 10 anos, 5 anos. Não, a gente não sabe. A gente que está vivendo hoje há 90 e poucos anos, muito bem. E muito bem mesmo, né? Muito bem. Fazendo atividades, enfim, tendo alguma outra, praticando esportes, sim, né? Indo em academia. Participando de festas, de dança. Mantém uma rotina ainda de uma pessoa jovem. E como isso faz bem, né, para a faixa etária, né, como tu falou, grupos de dança, né, quer dizer, é uma reaviva, né? Sim, não, é muito importante que eles mantenham, né, um ritmo de vida. Mudou a vida que eles tinham antes, mas que eles criam umas novas rotinas. Viajam, façam coisas que estão ao alcance deles. Quer dizer, não pode ficar parado, né? Não pode ficar parado. Você tem que permitir continuar vivendo, criando novas histórias, novas situações. Aprendendo é muito importante. Liege, com relação ainda aos jovens, assim, o papel dos pais, né, ou enfim, dos familiares, a gente, né, fala mais a questão dos pais, né, que estão juntos. Qual é o papel dos pais ali no momento que percebe ali que o filho está, né, meio quietão, meio parado, meio... e que daqui a pouco ele não tá, né, o filho não está se percebendo disso, mas aí o pai também precisa tomar a iniciativa de buscar ajuda, né? Quando é feito um trabalho com um jovem, né, um menor de idade, é um trabalho feito em conjunto com os pais. E muitas vezes o problema não está só exatamente no jovem, existe o problema no jovem, mas está toda numa dinâmica da casa e da família. Tu como profissional tem que conhecer todo aquele ciclo ali de como as coisas acontecem, como funciona, como são os relacionamentos. Sim, mais ou menos por aí. Por aí. Tu vai conversar com os pais, né? Eles vão te entregar o que eles têm para te entregar. O jovem vai te entregar o que ele tem para te entregar e tu vai montar aquele quebra-cabeça. Tu vai entender que às vezes tem coisas que não encaixam, cada um geralmente apresenta o seu lado, a sua versão. Claro. Dificilmente tem alguém que chega assim e fala, eu faço tal coisa, não sei se eu estou errado. Mas geralmente a gente apresenta a nossa versão. Então tu vai montando aquele quebra-cabeça. Liege, por vezes acontece de daqui a pouco tu perceber ou se chegar à conclusão de que quem precisa do tratamento, quem precisa ser atendido muitas vezes são os pais e não o problema está no outro lado? Acontece isso? Arrisco dizer que 90%. É mesmo? O problema está nos pais do que nos jovens. E naquele convívio ali, no relacionamento? Sim. Claro que quando chega na adolescência, né, é mais urgente, uma adolescência mais tardia, né, os 15, 16 anos ali, deveria haver um acompanhamento de ambos, né, tanto pais quanto os filhos. Mas geralmente quando eles são mais novos, muitas vezes é o pai e a mãe. É a falta de algum limite, o próprio comportamento da mãe e do pai. São exemplos, né? Os pais são exemplos. Liege, e como já estamos quase encerrando o nosso tempo mais rapidamente, e aí como lidar com isso? O profissional, tu como profissional, poxa, como chegar e dizer olha, o problema né, está aí em vocês e não nele. A gente tem que chegar, né, é meio complicado, tu pisa um pouco em ovos, mas tem que conversar com eles e dizer assim, olha, fazer entender. Está ocorrendo isso, né? Então o problema está vindo todo numa dinâmica da casa, né? Uma dinâmica de relacionamento. Tu tenta trabalhar com os pais sem tentar atravessar, né? Uma situação, ver se eles vão modificar aquela rotina, aquela dinâmica. Não está ocorrendo, aí tu vai ter que trazer, olha,
seria bom que o senhor também tivesse, ou a senhora tivesse um acompanhamento, né, para conseguir melhorar. Mas os pais geralmente não aceitam, né, que o problema está. Pois é, por isso que eu te perguntei. Eles querem que tu resolva né? o problema. Mas existem pais que escutam, que modificam a dinâmica. É um trabalho que não é fácil, né? Esse de vocês também, né? Liege, passa rápido, né? Já estamos encerrando aí o nosso tempo. Queria que, né, porque antes de encerrarmos aí, tu nos deixasse aí uma mensagem, alguma coisa para o nosso telespectador, né? Enfim, para quem se sente aí ou percebe que de alguma forma está ansioso ou que está entrando, né, num ciclo aí de ansiedade, aí tentando se encaixar muitas vezes em padrões aí, né, que não faz sentido, enfim, aquilo, né, bem dentro do que a gente falou aí. Então gostaria que tu, né, encerrasse para... É importante, né, na parte da saúde mental, a gente derrubar alguns estigmas que tem, que só busca ajuda de psicólogos e terapeutas, né, quem tem problema, né, quem é louco. E a gente tem que entender também que a busca pela terapia também não é só em momentos de crise. A parte da psicologia, ela trabalha dentro de uma organização do seu autoconhecimento. De tu conseguir lidar com questões que muitas vezes a gente não enxerga no nosso cotidiano. Nós temos um problema, tá ali, a gente não consegue encontrar soluções, e muitas vezes no momento que ele expõe aquele problema e há aquela troca, tu consegue se conhecer. Se tu depara com questões que tu não gosta, né, que tu tem às vezes o problema é você, né, são questões que a gente não gosta muito, mas é importante tu conhecer e modificar aquele padrão. Encontrar a melhor forma de tu se ajustar dentro daquilo, se organizar. Ressignificar algumas questões. Muitas vezes a gente carrega brigas, né, com parceiro, e aquilo vai te movimentando nas suas vivências, né, por anos. Por anos. E que só prejudica, né? E só prejudica, a culpa é o outro, né? E às vezes tu entende que o outro não é o problema, é você. Você permitiu que isso carregasse. E isso tudo em questões de trabalho, de vida. Então a terapia é importante porque é um lugar neutro para se conversar, para te trazer os teus problemas, as tuas questões. E ali tu vai organizando, né, conflitos dentro da tua casa, dentro na tua área de trabalho, escolhas de profissão, né, relacionamento com amigos, seja como for. Porque tu começa a conhecer muitas vezes quem tu é, de que forma que tu se comporta e o que tu permite que o outro faça com você. Tá certo. Tá bem. Liege, pessoal aí para te encontrar, rede social, como é que faz aí? WhatsApp, rede social, Instagram, né, Facebook. No teu nome, @liege... psico.liegeanesteses. psico.liegeanesteses. Tá bem, então. Queremos te agradecer imensamente aí pelos esclarecimentos. Muito obrigado por ter vindo ao Saúde de Qualidade de Vida, Liege. Muito obrigada, eu que agradeço. Conversamos com Liege Tesses, psicóloga, sobre ansiedade, né? E tantos outros temas aí que foram também abordados hoje no Saúde de Qualidade de Vida. Agradecemos a todos vocês e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento. Verdito Buffet Grill. Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica. Amigo Internet, Viva Conexões Reais. E Voa Comunicação e Marketing. 41 Soluções Empresariais. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais, gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox.